Eu vou começar aqui com o Dr. Frederico. Dr. Frederico, como é que é essa história do avanço que está acontecendo na parte médica, especificamente na área da cirurgia plástica, em relação a queimaduras? Eu gostaria que você explicasse, que é um assunto que, às vezes, inclusive nos choca muito, né? Recentemente, o filho do Molina, teve um problema desse, foi fazer uma apresentação com fogo, e acabou dando um vento muito forte, ele teve queimaduras, mas graças a Deus está recuperado. Um abraço ao Molina, que eu tenho certeza que está nos assistindo nesse instante. Como é que é esse avanço? Primeiramente, também gostaria de mandar um abraço para o nosso grande amigo aí, Molina, e o filho dele, que tudo na recuperação dele dê certo, que nós estamos aí à disposição. A parte de queimadura é uma das áreas da cirurgia plástica que mais está tendo avanço e investimentos nesse setor. Por quê? Porque exatamente como você disse anteriormente, é uma área que choca muito, ele atinge todas as faixas etárias da nossa população, principalmente crianças, que acabam tendo uma queimadura em casa, por, às vezes, um pequeno descuidado pode ter uma queimadura e isso pode deixar uma sequela que vai para o resto da vida dessa criança, podendo causar deformidade ou alguma disfunção, Então, essa área, por ser uma área assim, que comove bastante, é uma área que em todo mundo há bastante investimento para poder, não só tratamento, mas a pesquisa de como como que é uma queimadura, quais as partes que do tecido que ela comete, as subdivisões, o tratamento para cada subdivisão, não só na parte médica, mas na parte farmacológica também, os avanços nas medicações que são usadas hoje, na internação do paciente e como que o paciente é tratado. Então, é uma área assim que, só para você ter ideia, hoje a queimadura ela tem uma área específica para ela dentro dos grandes hospitais, que são as UTQs, as unidades de terapia de queimados. Elas são uma UTI só para o grande queimado. E com tudo específico para o queimado, com uma equipe totalmente única, especializada, individualizada, para estar dando um atendimento específico a esse paciente. Tá. Quando a gente fala, e às vezes o telespectador pode até estar questionando, o que tem a ver com o esporte? Porque o nosso programa, na realidade, é um programa mais esportivo. Mas a gente sabe de atletas que se queimam, atletas que, às vezes, se descuidam, e ficam no sol muito tempo e aquilo acaba prejudicando a pele ou tendo realmente até queimaduras. Como que isso acontece? Exatamente, Molina, muito bem falado. A queimadura não é só aquela queimadura por fogo, Isso, por fogo. A queimadura solar, ela é muito comum hoje em toda a população, mas aquelas pessoas que praticam esporte outdoor, desprotegidos, expostos à luz solar, têm a queimadura solar e ela pode trazer danos gravíssimos à pele, principalmente a longo prazo. A gente está vendo, inclusive, algumas imagens, que a nossa produção está colocando lá. Isso. Isso é a pele, Eu trouxe essa imagem para dividir as 3 camadas da pele, a epiderme, a derme e o tecido celular subcutâneo, que são justamente o que divide a queimadura de 1º, 2º e 3º graus, O que é, na realidade, queimadura de 1º grau? Quando se fala queimadura de 1º grau, ele teve 40% do corpo com queimadura de 2º grau. Como é que funciona isso? A queimadura é o seguinte, essa é uma foto bem clara de uma queimadura de 1º grau, só que uma queimadura extensa, pegando grande parte do corpo, que torna-se uma queimadura grave. Tem pessoas que, normalmente essa queimadura, se você passar um hidratante e ficar em casa, um repouso, normalmente ela por si só, ela tem uma recuperação sem deixar cicatriz, sem deixar sequela nenhuma. Mas ela pode vir a trazer alguns danos se a longo prazo e muito extensos, que ela pode encaminhar para uma queimadura de 2º grau. Ela se restringe à epiderme, que é a parte mais superficial da pele,
E aí depois a epiderme ela se descama, é aquela casquinha, aquela pelinha que vai saindo quando a gente vai se recuperando da queimadura solar de primeiro grau, o que é muito comum em atletas, jogadores de futebol, pessoas que estão expostas ao sol. Né? Todo dia, durante um longo período. Exatamente. É muito importante os atletas, e já fica aí o recado para a população, não fazer nenhum tipo de esporte sem ter a devida proteção, que seria, no caso, o protetor solar, né? E com um fator de proteção pelo menos 50, o que eu gosto de indicar, e ele tem que sempre ser renovado de 2 em 2 horas. Mesmo não sendo esporte aquático, não estando molhado, mesmo esporte seco, de 2 em 2 horas, se for ficar exposto muito período no sol. E tem a questão também, porque a gente vê muito o atleta, né, Pileco? Não sei que está lá no Clube Monte Limo, em contato direto com os pseudos atletas, né, de finais de semana, eles vão lá, né, falam, bom, eu vou jogar o meu futebolzinho, depois vou tomar uma ducha, depois vou tomar cerveja, né, o levantamento de copo, né, que é o esporte final. Aí nessas alturas, ele não se dá conta que às vezes ele vai jogar o futebol 2 horas da tarde, a hora que o sol está mais bravo, né, e a incidência dos raios solares é uma coisa muito séria. Exato. E aí, às vezes ele fica até 6 horas direto, né? E tomando tipo 4 horas de sol. E aí ele não se cuida, não passa protetor, nada disso. Como é que isso pode prejudicar o atleta? Muito, pode prejudicar muito o atleta, o rendimento do atleta, porque uma queimadura dessa, ele na hora, no momento, ele acaba não sentindo e nem vendo, né? Às vezes, esse atleta de fim de semana, ele toma o sol, não passa o protetor, né? Daqueles horários das 10 da manhã até as 3, 4 horas da tarde, que é o horário que o sol está mais intenso, né? Os raios ultravioletas, inclusive dias nublados, também há uma concentração de raios ultravioletas que ficam presos pela camada de nuvens, né? Queima do mesmo jeito. Então ele acaba não se dando conta disso, entra na piscina, refresca, acha que não houve queimadura, mas a hora que ele vai chegar em casa no outro dia, ele vai perceber o dano que foi causado à pele dele. E esse dano, às vezes, em uma semana está recuperado, melhora, mas a pele, ela guarda esse ressecamento. Exatamente. Ela tem uma memória para o tanto de sol que ela está tomando e o tanto de melanina que ela tem que produzir. E isso é exatamente o que, a longo prazo, daí umas 2 décadas, 3 décadas, ele vai vir desenvolver algum tipo de problema cancerígeno de pele. Tanto um carcinoma ou até mesmo mais grave, que é o melanoma, que hoje é um dos principais índices de mortalidade na população, é o câncer de pele. Tá certo. Tá vendo, Pileco? Ó, é bom você avisar os teus atletas lá para ficarem, né, atentos, né, Joyce? Que você já tem pergunta aí, né, Joyce? Tem sim, Sais. É uma pergunta para o Dr. Frederico. A dona Helena é paciente do Dr. Frederico. Ela realizou uma cirurgia plástica de pálpebras. E ela gostaria de saber se já pode fazer limpeza de pele, massagem no rosto. Fica aí também uma dica para quem está em casa, gostaria de fazer essa cirurgia e não sabe, né, também a questão da recuperação dessa cirurgia de pálpebras. Dona Helena, um grande beijo para a senhora, como sempre, né? Está presente aí nas nossas entrevistas. É uma paciente muito querida por nós lá. Pode sim, dona Helena, a senhora está liberada, tá? Para fazer o uso dos hidratantes da senhora, e qualquer coisa é só a senhora ir lá no consultório e a gente conversa um pouquinho mais lá. Bom, essa consulta é via canal 16, né? Depois a gente faz um acerto com ela, né? Mas é um prazer tê-la assistindo o nosso programa. Um grande beijo, dona Helena. Tá certo. Bom, daqui a pouco a gente volta, né?